Nós chegamos a este lugar que dobramos os nossos joelhos, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, a presença daquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, a presença daquele que fez a nova e eterna aliança para comigo e para com você. Quando eu cheguei ali, eu falei para minha esposa, eu disse: o que Deus colocou no meu coração é falar das grandezas e da aliança no qual Ele fez com o homem na face da terra. Mas eu disse: Deus, eu apenas vou falar da aliança eterna no qual o Senhor fez com teus filhos, fez conosco naquele dia ali no Calvário. E a minha esposa disse: tão somente usa a ferramenta que Deus te deu. E às vezes, irmão, eu confesso os irmãos, porque os pés começam a tremer, os joelhos ficam alegres, e eu digo: Deus, não deixe eu falar nada de mim, porque nós sabemos, irmãos, que a luta é tremenda, a luta é travada, e nós sabemos, ó irmãos, que muitos que estão aqui já dirigiram congregação, como o nosso irmão Jorge, pastor Jorge. Nós conhecemos ele ali, tivemos um encontro mais aprofundado, uma amizade mais profunda, no dia que nós estávamos ali coordenando encontro de casais, e ele ficou lá conosco alguns dias, e assim Deus concedeu a nossa amizade mais a fundo, né? Porque antes disso eu tinha conhecido ele só no tempo que eu fazia curso ali no Senai. Mas quando eu entrei no Senai, o nosso irmão Jorge saiu. Por quê? Porque nós não tínhamos o conhecimento desse Deus maravilhoso. Nós vivíamos como ovelhas desgarradas, sem pasto, sem pastor. Mas o meu e o teu pastor morreu por mim, por você, naquela cruz do Calvário. E é por isso que estamos aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o bom pastor, Ele é a porta, Ele deu a vida por cada um de nós que estamos aqui. E Deus, irmão, Deus é maravilhoso. Até eu falei para o pastor Adelaide, no final, pastor, eu lhe digo que Deus estava mostrando a mim no meu coração, porque tem um jovem aqui que essa semana, ele foi me entrevistar ali no Templo Central, chamou e falou comigo para falar sobre a Santa Ceia. E eu disse a ele, benção, eu vou apenas falar, aqui tu vais notando, porque eu não quero aparecer, eu não quero ser filmado, mas Deus não deixa a gente esconder do propósito que Ele tem na nossa vida. Se você foi chamado para algo que Ele tem para fazer, é com você, não é com outro, porque Ele te escolheu, e é por isso que você está aqui nesta noite. Irmãos, nós iremos fazer uma leitura que é bastante conhecida dos irmãos, mas que eu quero que você coloque no seu coração nesta noite, que este ato que nós iremos fazer é um ato meramente espiritual. É a consagração que o Senhor fez com os seus discípulos, a nova e eterna aliança no qual Ele consolidou naquele dia. Ele não olhou para os homens que estavam ali com ele, naquela mesa, naquela santa ceia, porque se ele fosse olhar e fosse apontar, ele ia ver um homem que ia trair ele logo após o término daquela santa ceia. Ele iria olhar para um homem incrédulo também que estava ali do lado. Ele ia olhar para um homem brabo, arrogante, mas depois ele iria ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Também tinha ali um homem carinhoso, amoroso, que deitava a sua cabeça no colo do Senhor. Mas no momento de agonia, de desespero, de incredulidade, ele disse: Senhor, queres que nós oremos para que desça de fogo do céu e consuma esse povo no qual está incrédulo e não está crendo na tua pregação? O Senhor disse: não sabeis de que espírito somos? Deus quer trabalhar na minha e na tua vida de uma maneira diferente. Ele quer que você que já fez aliança com Ele, renove esta aliança nesta noite. E Ele quer que você que ainda não fez aliança com esse Deus maravilhoso que cuida das nossas vidas, que você se renda aos pés dEle nesta noite, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E foi Ele o único que fez aquela nova e eterna aliança comigo e com você.
Porque tem alguns homens na Bíblia que nós iremos falar, que Deus fez aliança com eles. E nós queremos dizer também para vocês nesta noite, que as bondades sobre a aliança no qual Deus fez com o homem, mas muitas das vezes o homem faz com que essa aliança não fique perfeita do jeito que o Senhor quer. Mateus capítulo 26, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o novo convosco no reino de meu Pai. Naquele momento ali, o Senhor estava fazendo uma nova e eterna aliança com cada um de nós. Como eu falei para os irmãos, o Senhor não olhou ali naquele momento para o Judas que estava ali, que ia logo mais, quando no término da ceia, ia molhar no prato do Senhor o seu pedaço de pão e ia o vender por 30 moedas. E eu o traí, mas o Senhor não olhou para ele e também não o apontou. E também o Senhor, eu creio no meu pensamento, que se o Senhor tivesse dito a Pedro: olha, alguém irá me trair, e esse alguém é o Judas, o Pedro poderia ter tirado aquela espada da sua bainha e ter feito com ele coisas piores do que ele fez com o servo Malco, no qual foi prender o Senhor. Mas Jesus apenas falou para João, porque João já estava sendo moldado, ou seja, o Senhor já tinha esquecido aquela que João tinha falado em pedir para orar para descer fogo do céu. Porque o Senhor está fazendo e quer fazer comigo e que você uma aliança eterna, para que nós venhamos se lembrar que foi Ele que morreu por mim e por você naquela cruz. Para você se lembrar que os homens que Ele levantou no passado, alguns falharam, mas vamos se lembrar nesta noite o lado positivo. Vamos se lembrar nesta noite a aliança que Deus fez com Noé. Noé, Deus olhou lá de cima e veio Noé e viu Noé um homem justo, um homem escolhido por Deus para colocar início de novo a civilização no qual Deus escolheu para amar, para proteger e guardar. Ele passou muito tempo pregando a palavra, dizendo que ia chover, que o Senhor ia destruir o homem que vivia em pecado e iniquidade. E ele passou muito tempo ali dizendo que ia chover, trabalhou de maneira árdua e de maneira eficaz construindo aquela arca. E a palavra de Deus nos ensina que ali foram colocados todos os animais, todos os seres viventes da terra, e todos foram poupados. E se nós olharmos e vimos ali, naquela arca tinha toda a qualidade de animal. Tinha cobra, tinha leão, tinha todos os animais, tinha os puros e tinha os impuros. Mas ali todos saíram do jeito que o Senhor quis e fez, porque Deus colocou naquela arca alimento apropriado para cada um dos animais. Animais carnívoros, mas nenhum se devorou, porque Deus tinha plano para começar uma nova civilização com o povo e com os animais no qual Ele tinha criado na face da terra. E Deus fez com que Noé conseguisse colocar os seus filhos, a sua esposa, ali dentro daquela arca. Mas uma coisa eu só quero dizer a você nesta noite, e se alerte para o que Deus quer falar comigo e com você. Noé, depois de haver saído das maravilhas que Deus tem feito, ele plantou uma vinha, se embriagou
e seu filho viu a nudez dele ali. E a partir daquele momento ali, Noé, quando soube, e os seus dois filhos maiores falaram a ele que o mais novo tinha visto a sua nudez, ele colocou palavras de maldição para o seu filho Cã. E é por isso que começou mais uma civilização do coração ruim, do coração inclinado para o pecado. Isso foi no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8. E Deus sempre quis que o homem crescesse, multiplicasse e fizesse a vontade de Deus. Depois da civilização do Senhor, saíram dali e acamparam numa planície, fizeram uma torre. E ali eles não queriam realizar o propósito de Deus, eles não queriam propagar aquilo que Deus tinha para fazer. E ali eles fizeram uma torre e queriam ficar ali para o resto das suas vidas, para não ser espalhados sobre a terra. Mas o Senhor, como é onisciente e onipresente, Ele desceu do céu e chegou ali e confundiu aquelas línguas. E aquela torre veio abaixo. É por isso que hoje tem muitas línguas no mundo, mas o Senhor quer que eu e você falamos a mesma língua, a língua dos anjos, a língua daquele que vai morar no céu, para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus continuou tentando fazer aliança com o homem. Vamos ver no capítulo 12 a aliança que Deus fez com Abraão. E disse: olha, farei de ti uma grande nação, abençoarei aquele que te abençoar, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E assim Deus cumpriu todos os propósitos na vida de Abraão. Tudo aquilo que era perfeito e agradável que Deus prometeu, Deus fez. Mas às vezes a gente temos que olhar para um lado negativo que houve na vida de Abraão. Abraão não confiou nas promessas de Deus. Abraão, mesmo sendo um homem que tinha intimidade com Deus, que Deus prometera, ele tinha 75 anos, Deus prometera que ia dar um filho na sua velhice. Ele não creu na promessa daquele que tinha intimidade com ele e que conversava face a face. Até quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor falaram para ele tudo o que ia acontecer. Mas aquele homem resolveu, em vez de crer e esperar no tempo de Deus, no filho da promessa, ele olhou para aquela jovem, talvez bonita, que eu não sei, não estava lá, mas a Bíblia diz que a sua esposa Sara, ela ofereceu Agar como uma mulher para ter o canal de dar um filho a ele. E ali ele concebeu, ele aceitou. Mas ele devia ter confiado na promessa do Deus no qual nós temos confiado. Mas nós sabemos que tudo está no plano de Deus para que o nome dele seja glorificado. E a situação que hoje se encontra era para que a palavra de Deus venha se cumprir. Nós podemos ver muitas as coisas. Nós podemos ver um homem manso chamado Moisés, que Deus escolheu para tirar seu povo do Egito. E Deus falava com ele face a face. Quando ele subia para o monte para orar e conversar com Deus, quando ele descia, a glória do Senhor era tão grande que ele tinha que cobrir o rosto, porque nenhum homem suportava a glória de Deus na vida daquele homem. Ele era manso, humilde e conversava com Deus face a face. Mas por causa do povo rebelde no qual tinha saído junto também, porque Deus ensinava a seu povo e dizia: olha, inculca ao povo de Israel, inculca a palavra e os ensinamentos do Senhor, assentado pelo caminho, assentado, andando pelo caminho, deitado, quando for dormir, ensina aos teus filhos o caminho que devem andar. E eles começaram a ensinar, mas não foram com ele aonde Deus queria que fosse. É por isso que a Bíblia também nos ensina, no livro de Provérbios, ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar, mas diz assim: ó, vai com ele, não manda ele só, porque ele pode errar o caminho, porque o adversário de nossas almas vive bramando feito um leão, buscando a quem tragar. Mas Deus ensinava a seus filhos, Deus ensinava a Moisés, mas por causa de uma rebelião, de um monte de gente rebelde, fizeram como o homem manso e humilde, que andava com Jesus, conversava com Deus, que conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, se irasse.
E em vez de falar com a rocha, que significa Cristo, em vez de falar com aquela rocha e pedir para que o Senhor desse água para matar a sede daquele povo, ele se irou e chegou a bater. Muitas das vezes Deus dá pessoas e sacerdotes para conduzir seu povo, e em vez da gente se juntar com ele, dar as mãos para chegar no céu, a gente começa a tentar tirar ele da presença de Deus, tentar fazer com ele se desvie do caminho de Deus. Está próximo à sua vinda, porque foi promessa dele. Mas como nós fizemos esta leitura sobre a nova e eterna aliança, lembre-se que você fez aliança com Jesus. Você não fez aliança com homem, você não fez aliança com homem pecador, você fez aliança com aquele que nasceu puro, que aquele nasceu de uma virgem, que foi colocado lá pelo Espírito Santo de Deus, que ali passou o tempo como todas as crianças normal tiveram. Ele foi amamentado pela sua mãe, no qual teve uma pessoa que disse um dia: benditos são os seios que te amamentaram. Mas ele disse: mais benditos serão vocês se cumprires as minhas palavras e os meus mandamentos. Ele crescia em graça e sabedoria. Tentaram matar o meu mestre e o teu mestre quando ele tinha 2 anos de idade, mas Deus tinha um plano na vida daquela criança, no qual ele tinha colocado no ventre da sua mãe. E Deus avisou a seu pai em sonhos que tirasse ele e levasse para o Egito. E ali a Bíblia diz que ele continuou lá crescendo em graça e sabedoria. E com certo tempo ele voltou para a sua casa, quando o rei tinha sido morto. O rei Herodes já tinha morrido, e Deus avisou a ele, avisou a José que voltasse, porque tinha que se concretizar o plano de salvação para mim e você estar aqui nesta noite. E a Bíblia diz que o meu mestre e o teu mestre cresciam em graça e sabedoria. Mas quando chegou o dia que ele leu as escrituras na sinagoga, como todo mundo falava, ficaram pasmos e maravilhados, porque era uma criança com 12 anos de idade. Sabedoria, que ele crescia em graça e sabedoria. Mas ele chegou a dizer, no decorrer dos seus ensinamentos e do seu aprendizado, para nos mostrar que nós podíamos vencer as tentações desse mundo, ele disse: se creres em mim, João 15:7, se vocês creres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, porque ele é Deus, ele é Jesus. Nós temos que voltar a reatar esta aliança com Jesus, deixarmos as coisas que para trás ficou e olharmos e prosseguirmos para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da tua fé. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos, como o nosso irmão e pastor Jorge falou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele olha para mim e para você e lembra que somos pó. Lembra que aqueles que ele fez aliança no passado erraram e sofreram as consequências. Não conseguiram cumprir os planos de salvação de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que antes todos os planos foram revelados aos profetas de Deus, mas estava sendo revelado para que o meu e o teu Redentor viesse a essa terra, ou seja, Jesus Cristo. E ele crescia em graça e sabedoria. E quando ele tinha 30 anos de idade, começou o seu ministério. E ali ele chegou no Jordão, e um homem que pregava forte, dizendo ao povo religioso daquela época: Deus nunca suportou religioso dentro de suas casas, Deus nunca suportou religioso dentro das sinagogas. E Deus começou a usar João e mandando dizer a ele: raça de cobra, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas ele conhecia e sabia que ali ia chegar um que ele não era digno de amarrar as suas alpacas. E quando ele viu naquele momento vindo ao encontro dele, ele disse: Senhor, tu vens para mim para ser batizado, eu que necessito. E Jesus disse a ele: por enquanto é que aconteça, para que se cumpra o que estava escrito.
E o Senhor, quando foi batizado, a palavra de Deus diz que ali ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito desceu em forma de pomba. E o Senhor disse: aí é meu filho, em quem eu tenho amor, em quem eu me comprazo. No dia que Deus te selou com o Espírito Santo e me selou, Ele sentiu esse mesmo amor, a paixão, mostrando que eu e você somos filhos escolhidos dEle, para levarmos a palavra e mostrarmos que fomos libertos e transformados. Jesus é bom, lindo e maravilhoso. Mas depois que João cumpriu o seu ministério, cumpriu a sua obrigação de pregar e anunciar a palavra, ele batizou o meu mestre e o teu mestre, e ali ele começou a denunciar os pecados dos grandes, os pecados dos reis. E no dia que ele falou para o rei que ele deitava com a mulher do seu irmão, mandaram-lhe cortar a cabeça. Mas não tinha problema não, porque ele cumpriu o que ele veio fazer. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu ministério. E ali ia ser um novo ministério, era com o meu mestre e o teu mestre. E o Senhor usou ele para fazer prodígios e maravilhas. Se nós fôssemos contar nesta noite, ou mostrar as maravilhas que ele fez, não haveria biblioteca na terra que coubesse as palavras e os ensinamentos do meu mestre e do teu mestre. É por isso que eu digo nesta noite: coloca no teu coração e na tua mente que tu vieste fazer uma nova e eterna aliança. Não foi com o homem, mas foi com Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. A aliança que nós fizemos é eterna. Isto vai passar. Deus limitou a vida do homem no máximo em 120 anos. Ainda disse que a nossa vida seria como a flor da relva, que nasce hoje, amanhã seca, murcha e é lançada ao fogo. Não percamos tempo, porque o Senhor está voltando. Cumpra o que Deus tem na tua vida. Abra teu coração para Ele. Renove a aliança com Ele. Reate a aliança com Deus, porque Ele quer cumprir o propósito na minha vida e na tua vida. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que Deus nos escolheu, para saber que foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, deixando as coisas que nos embaraçam, as coisas que para trás ficou. Olhamos e prosseguimos ao alvo que chama Cristo. E que o Senhor trabalhe no teu coração e no meu coração nesta noite, e saiba que a aliança Ele está querendo renovar a aliança com você, e está querendo nesta noite fazer aliança eterna. É aliança não passageira como muitos fazem, mas aliança eterna. Aliança para nós começarmos a cear nesta noite aqui e saber que é um ato simbólico, que em breve nós iremos cear com Ele na glória, iremos contemplá-lo face a face e ver a face do meu mestre querido. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.